Você nega, aponta no outro, critica, sente raiva, sente desprezo e às vezes sente até nojo. Mas lá no fundo, quando a noite cai e o silêncio aperta, há uma parte de você que sabe. Aquela reação diz mais sobre você do que sobre o outro. Este é o terceiro episódio da série A Travessia da Alma. Hoje falamos da sombra. Tudo aquilo que você jura que não é, mas é. A sombra não é só o lado ruim de você. Ela é o conjunto de tudo o que você não quis ou não pôde ser. É o que foi rejeitado na infância, punido na adolescência, excluído porque era feio, vergonhoso, intenso demais, mas continua aí, dentro, te assistindo viver, te atravessando em cada relação, te puxando pelos fios invisíveis do inconsciente. A sombra se forma quando reprimimos partes inteiras da nossa psique, não por maldade, mas por sobrevivência. A criança chamada de egoísta aprende a calar. O menino punido por chorar aprende a parecer forte. A menina que explodiu de raiva aprende a sorrir com os dentes trincados. E todas essas partes, o desejo, a dor, o impulso, o grito, são banidas do palco, empurradas para o porão da consciência. Mas sombra não morre, ela espera e se manifesta. Carl Jung dizia: a sombra é o que você não quer ser, mas é. A sombra é 90% ouro, porque ela guarda sua força, sua criatividade, sua vitalidade, junto com os impulsos que você teme. Integrá-la não é um ato moral, é um gesto de inteireza. É você se tornando quem é, não só quem parece ser. Ela aparece na inveja que você sente daquela pessoa confiante e chama de metida, no desprezo por quem se expõe, que você rotula de forçado, na raiva cega que explode quando alguém te confronta, na atração que você julga, nos vícios secretos, no moralismo que se veste de virtude. A sombra se manifesta no outro. Nosso inconsciente projeta o que não aceitamos em nós, nos outros, e reagimos como se fossem eles os errados. Mas na verdade, estamos tentando quebrar o espelho, porque não suportamos o reflexo. Você já se pegou dizendo: eu nunca faria isso, gente assim me dá ranço. Que tipo de pessoa pensa desse jeito? Essas frases, muitas vezes, são alarmes da sombra. Não porque você seja igual àquela pessoa, mas porque ela toca numa parte sua que você aprendeu a esconder. Você sente desprezo por quem vive postando fotos de si. Pode ser vaidade? Pode. Mas também pode ser que você tenha reprimido sua própria necessidade de se sentir visto. Talvez, em algum momento, aprendeu que mostrar orgulho de si era feio, que elogiar a si mesmo era arrogância. E hoje, toda vez que vê alguém fazendo isso, algo dentro de você se contorce. Essa é a sombra pedindo passagem. Mas ignoramos. Chamamos de gente tóxica. Falamos em se afastar de energia negativa. E perdemos a chance de nos conhecer mais a fundo. Porque a sombra, quando ignorada, cresce. Passa a viver por você. Nos impulsos incontroláveis, na crítica ácida, no ciúme sem motivo, na sabotagem dos próprios projetos, na dependência emocional, na agressividade velada. Tudo isso é sombra não reconhecida. E quanto mais você finge que ela não existe, mais força ela ganha, porque o inconsciente age mesmo sem sua permissão. Mas há uma saída. E não é eliminar a sombra, é integrá-la. Olhar para ela com coragem. Reconhecer que sim, você sente raiva. Sim, você julga. Sim, você manipula, compete, deseja o que não admite. E tudo bem, isso não te torna menos humano, te torna inteiro. É aqui que a travessia acontece, quando você começa a trazer à luz o que antes escondia nas trevas, quando para de lutar contra si mesmo e começa a dialogar com o que sente. A integração da sombra é lenta, mas revolucionária.
É como acender velas numa caverna escura. Cada vela revela uma face esquecida, uma emoção negada, uma verdade calada. Você começa a perceber que sua bondade extrema era medo de rejeição, que seu controle emocional era anestesia, que sua generosidade infinita escondia ressentimento e que sua humildade era fuga do próprio brilho. Mas, junto disso, vem o ouro. Você resgata sua espontaneidade. Sua raiva se transforma em coragem. Seu desejo vira direção. Sua intensidade vira presença. Sua fúria reprimida se converte em força criativa. Você deixa de ser refém das reações e passa a ser autor da própria história. E aqui vale um aviso. Integrar a sombra não é ser permissivo. Não é justificar os estragos dizendo sou assim mesmo. É o oposto. É assumir responsabilidade radical pelas suas emoções e escolhas. É parar de culpar os outros e começar a escutar o que seus afetos estão dizendo. Você explode como alguém. Em vez de dizer, fulano me tirou do sério, você se pergunta: o que essa situação tocou em mim? Que parte da minha história foi reativada aqui? Que dor não curada me fez reagir assim? Esse é o gesto revolucionário. Você se torna testemunha de si. Quanto mais sombra você integra, menos refém você se torna, menos dependente de aplausos, menos dominado por sentimentos vindos das profundezas. Você não vira um ser iluminado, mas vira um ser verdadeiro, e isso tem uma força imensa. Mas o ego vai resistir, vai tentar manter a imagem limpa, dizer, não sou assim, negar, justificar, acusar, mas a alma sabe. Ela sabe que só há liberdade quando se pode sentir tudo, sem ser tudo o que se sente, ver tudo, sem ser refém do que se vê. E talvez agora você sinta medo. Medo de descobrir coisas horríveis sobre si. Medo de perder o que construiu em cima da máscara. Medo de não ser mais amado se mostrar o que esconde. Mas aqui vai uma verdade bruta. Amor que só existe enquanto você reprime partes suas não é amor. É adoração da sua persona. E você merece mais que isso. Você merece relações onde possa ser inteiro. Onde sua luz inspire. E sua sombra não assuste. Onde você possa ser visto e ainda assim acolhido. Mas para isso, precisa começar em você. Você precisa acolher sua própria sombra, sem romantizar, sem condenar, com firmeza e compaixão. Parar de fugir da raiva e escutá-la. Parar de fingir que não sente inveja e entender o que ela revela. Parar de julgar quem se mostra e observar o que isso desperta em você. Esse é o convite do episódio de hoje. Um convite à coragem interior. Coragem de se olhar, sem maquiagem espiritual, sem filtros emocionais, sem a necessidade de parecer evoluído. Porque a verdadeira evolução não é eliminar o mal dentro de você, é não ser dominado por ele, é deixar de viver em guerra consigo e começar a viver em paz com sua verdade. A sombra não é sua inimiga, é sua parte esquecida, sua história mal contada, sua dor não escutada, sua força não permitida. Ela não quer te destruir, ela quer ser vista, ela quer ser integrada, ela quer voltar para casa. E talvez você também. Talvez, como tantos, você esteja exausto. De fingir que não sente, de parecer o que não é, de tentar ser só luz, quando a noite também te habita. Então, respira, fecha os olhos e pergunta: qual parte minha eu ainda não quero ver? Talvez a resposta venha com uma lágrima, ou com um silêncio, ou com um arrepio. Seja como for, escute, porque toda travessia começa por onde você mais resistia a passar, e toda a alma inteira já foi sombra negada.
A sombra que você evitava guardava 90% do seu ouro.